Opa, desenhista, você mesmo com estoque de Dorflex de tanta dor nas costas. Bora pro Discord e corrigir as artes dos inscritos. Opa, antes eu quero me desculpar. Como vocês podem ver, eu fiquei um bom tempo sem fazer esse quadro. Não só porque eu tava treinando pra dar críticas melhores, já que os inscritos que pedem, mas também porque eu notei algo importante. Eu não pedia pros artistas escreverem qual era a maior dificuldade deles e qual que era a intenção na obra. Tá, mas o que isso significa? Imagina que, sei lá, a pessoa quer fazer uma arte onde um personagem não tem um braço. Aí eu vou e coloco um braço porque eu não sei dessa informação. Eu caguei no bagulho. Desculpe! Esse desenho aqui foi feito pelo Editor 10. A ideia dele é comparar com uma arte antiga, e já deu uma ótima evoluída, mas tem umas coisas pra melhorar. A primeira coisa que eu notei foi que as linhas da bochecha não se conectam. Várias partes na forma do rosto estavam um pouco distorcidas, como a perspectiva do olho esquerdo, o maxilar e a orelha que tava muito pra trás e o pescoço que tava muito grosso pra frente. Eu também tentei deixar o shape, aquele formato da gola, um pouco mais interessante. Além disso, tinha um problema muito sério aqui no formato do chifre. Se você desenhasse umas elipses pra mapear a forma, ele na verdade acabaria indo pra trás. Então, pra seguir essa lógica, eu fiz um chifre curvado, mas você pode escolher o que você queira. Outra coisa que eu fiz, mas não é uma correção, é só uma decisão estética, foi tirar a parte de cima dos óculos. Dependendo da situação, funciona muito bem, porque ele dá um destaque bem forte nos olhos. E por fim, um último detalhe simples é que eu tirei a língua dela que tava pra fora porque ela parecia banguela. E se liga aqui no antes e no depois, cara. A arte já tá muito bonita e eu só consertei algumas coisas na estrutura. Essa arte aqui foi feita pela Yoyo. Ela desenhou minha personagem, a Vani, e disse que tava com dificuldade em corpo feminino, se liga. Eu percebi uma coisa na manga da camisa, que se a gente mapear umas elipses, dá pra ter noção de que ângulo a personagem tá. Porém, se eu fizer isso no sino da orelha dela, acaba não seguindo tão bem essa mesma lógica. Só que tem uma maneira disso funcionar. Se a gente imaginar a cabeça dela em duas posições diferentes, uma olhando pra baixo e outra pra cima, o formato do sino também vai mudar. Então nesse caso, pro sino de baixo do sino aparecer pouco, ela teria que estar com o rosto virado pra baixo. Isso gera uma sombra mais forte na parte de baixo do queixo. Um detalhe sutil, mas bem válido. Na expressão do rosto, eu subi as sobrancelhas porque não estavam fazendo muito sentido com o resto dos elementos. Em geral, eu tentei deixar os shapes do corpo mais fluidos, então simplifiquei muitos traços, até mesmo nos opais, que sim, eu chamo de opais porque tem menos chances do YouTube ficar pistola. Eu também acho Gringe, Gado e Goré. Apaguei um pouco das linhas na roupa, porque exagerar nas dobras pode deixar a leitura meio ruim. E por fim, nas pernas, eu também dei uma bela modificada, até porque o formato da coxa não fazia muito sentido anatômico, e a forma não estava interessante o suficiente pra disfarçar esse probleminha na anatomia. Ah é, um detalhe a mais que eu fiz foi ajustar esses pelos do design, tentar fazer eles seguirem a curvatura do corpo é bem útil, que inclusive foi uma dica que eu mesmo recebi quando eu tava criando o design dela. E aqui tá o antes e o depois. A arte em si tá muito bonita e muito obrigado pela fanart. Eu amo quando desenho meus personagens. Doces ou travessuras? Esse desenho aqui foi feito no tradicional pelo Miguel Bros. E ele tentou fazer aqui a power do Chainsaw Man. A power não, o Denji. De início eu já aumentei a cabeça do personagem e diminuí o tamanho dos braços, mas o que eu queria mais dar atenção é nessas dobras da camisa. Então eu desenhei ali o formato do corpo por baixo da roupa pra justamente conseguir construir a roupa por cima. Inclusive fazer isso pra quem tá estudando tecido é bem útil, porque você vai entender aonde tá as dobras e por que elas estão acontecendo, principalmente em relação ao movimento do corpo do personagem. Eu levantei a parte de baixo da camiseta pra parecer que o corpo dele tá em movimento, e eu também fiz as dobras baseadas nisso. Então se a gente somar o movimento do tecido ali, o vento, etc, também com as juntas do personagem, ou seja, as partes que dobram, como o cotovelo, o ombro e assim vai, saber onde vai sair a dobra e aonde ela vai se colidir fica muito mais fácil. Outra coisa que eu percebi é que você tentou esconder a mão, mas mesmo que saia errado, faça, cara, porque isso vai te ajudar a evoluir justamente no desenho. Eu fiquei meio em dúvida em como colocar essas lâminas no braço dele, porque eu não entendi mais ou menos como elas saem ou como elas funcionam, mas eu acho que deu pra passar a ideia principal, então whatever. Mas aqui tá o antes e o depois, cara. A ideia tá legal, eu só recomendo que você estude como as coisas funcionam pra você conseguir representar elas melhor. Essa arte aqui foi feita pelo Diz, ele fez aquele bonecão lá do 5 minutos com Frederico. Freddy Fazbear. A ideia dele aqui é criar um personagem novo baseado na franquia de FNAF. E uma dica legal pra você dar medo pro espectador é brincar com o Vale da Estranheza. Colocar detalhes aqui na parte escura da fantasia como se fosse um rosto humano ali dentro, mas não é um rosto humano, dá uma sensação muito esquisita. Mas criar personagens tem um planejamento muito maior por trás. Então, por exemplo, eu vou mostrar um planejamento de um mangá, mas poderia ser um jogo ou qualquer história. Primeiro, é importante fazer um mood board, onde tu basicamente separa referências pro projeto, e pode ser qualquer imagem que te inspire. Depois você começa a listar ideias, coloca pequenas características dos personagens que vai criar, o lugar que passa a história e até mesmo o clima dela. Além disso, se conseguir, escreva a situação que tá rolando e até mesmo a vibe principal. Seja terror, investigação, comédia. Isso torna mais simples escrever e desenhar personagens muito melhores. Ah, é, fazer uma lista de tarefas é útil se tu não quer ser preguiçoso. Pare de coçar as bolas e trabalhe. Quando tu é do tipo que cria 1000 OCs, é essencial que você não se perca na relação desses personagens. Então esses mapas, tipo de detetive, são bem úteis. Sim, é o protagonista, o antagonista, o secundário, o NPC. Banana. Isso é o mínimo que tu tem que saber. E sim, eu faço tudo isso aqui pela Milanote. Eu já falei muito deles aqui no canal, o site de graça
e eu uso, então recomendo. Mas voltando, com o tempo você vai detalhando mais esses personagens e deixando a história mais profunda. Só que cuidado, tem uma parada chamada world building. Quando você escreve o mundo da sua história, os personagens fazem mais sentido nela. Tipo, não faz sentido eu colocar o Avatar em, sei lá, Breaking Bad. O problema é que se eu não tiver uma mínima noção do mundo, quem vive nele, que ano se passa, veículos, dinheiro e até mesmo que roupas usam, é muito difícil tu conseguir desenhar e encaixar bem qualquer personagem seu. E mais difícil ainda aprofundar a história dele. Ou seja, para melhorar mais o design final vai depender principalmente de toda a intenção que você tem com a obra. E é claro, todo o cuidado e organização com ela também. Então o link pra Milanote tá aí na descrição pra você que também gosta de organizar os seus projetos. Opa, mas voltando aqui, dá pra perceber a diferença do antes e do depois. O Diz manda muito. Essa arte aqui foi feita pela Fro e ela desenhou uma pome de Digital Circles. Rapaz, a quantidade de arte dessa personagem que apareceu lá na abinha de corrigindo arte. A primeira coisa que eu notei foi que o rosto ele não tava muito harmônico e bem rabiscado. Então eu comecei a polir e tentar deixar o rosto um pouquinho mais interessante. E até o formato da boca mudei um pouco, mas eu mantive a ideia original. Um outro detalhe que eu fiz foi descer esse pompom do ombro, eu não sei exatamente o nome, e deixar ele um pouco mais pra baixo. Mas o meu foco principal nessa parte foram as mechas do cabelo. A ponta das mechas estava muito confusa, então poli isso, e só por estética eu deixei o início da franja um pouquinho mais claro. Beleza, agora eu comecei a trabalhar com sombreamento, que é onde exatamente a Fro disse que teve dificuldade. Uma afro pra outra afro. Umas partes do desenho tava com a sombra como se a luz estivesse vindo do lado, e outras tava como se ela estivesse vindo de cima, então tava meio aleatório. E pra resolver isso, é só você prestar atenção da onde a luz tá vindo, porque você vai saber exatamente onde a sombra vai ficar. E isso já deve ser meio óbvio pra quem desenha no digital, mas é só adicionar uma camada no Multiply e dá pra fazer o sombreamento desse desenho bem fácil. Ah, e por fim, não é regra, mas eu coloquei uma coisa pra ficar bonitinho, que é colocar uma linha saturada dividindo a sombra da luz. E se liga aqui no antes e no depois, cara. Eu não sei se vale a pena assistir essa série ou se ela é boa, mas a ideia do desenho ficou bem legal. Essa arte aqui foi feita pela Susu, ela fez o Naruto e disse que tava com dificuldade nos olhos, mas a correção é bem simples. É bem visível que os olhos estão bem grandes, e isso é meio ruim para personagens masculinos, então só precisei diminuir eles. Só isso já resolve 90% do desenho, mas eu ainda mexi em mais algumas coisas, como nas mechas do cabelo, que o shape tava repetindo demais, e também na gola da roupa, que tava um pouco confusa. Tomem cuidado com as elipses, elas mostram a perspectiva da peça. Olha aqui o antes e o depois, é uma correção bem simples, mas já muda muita coisa. Essa arte aqui foi feita pela coxinha de madeira e eu tive que censurar um pouco da roupa porque senão o YouTube me quebra no soco. Bom, a gente pode corrigir o frio dela simplesmente colocando essa roupa incrível aqui do canal, né? A primeira alteração que eu fiz foi bem simples. Eu só deixei algumas partes da line art em vermelho e diminuí o tamanho dos ombros. Aqui no quadril tem um problema de onde é encaixado a roupa na anatomia. Então se você puxar, como que eu posso dizer, a alça do lado da direita, ela fica muito mais abaixo do que o da esquerda. Eu não diria necessariamente que isso é um problema, mas colocar os dois diferentes dá uma sensação um pouco estranha. Corrigindo isso, eu fui pra parte onde a coxinha disse que mais teve dificuldade, que é o rosto. E dá pra perceber que se tu mapear aqui o formato do rosto e demarcar esse chifrinho da esquerda, na hora de você demarcar o da direita... Eu concordo com essa interrogação. Então eu já parti estruturando o rosto pra tentar deixar o ângulo dele, a perspectiva dele um pouco mais visível. Tanto arrumando os shapes da bochecha, tanto fazendo o cílio do olho saltar um pouco pra fora do rosto pra parecer que ele tá de lado. E trazer um pouco da orelha. E na verdade eu percebi que eu trouxe até demais, então desculpei pela gafe. E por fim tem um problema bem sério que é o cabelo. Seguinte, vamos imaginar o rosto dela aqui de frente. Eu vou desenhar a franja pra ficar mais fácil de entender. Esse lado esquerdo que tá visível, a gente sabe que ele tá sendo puxado pra trás da orelha. E agora a gente tem duas opções. No lado direito, ou o cabelo ele vai ficar solto, ou seja, ele não vai ser puxado pra trás da orelha. E aí mesmo ela estando de lado, ainda vai dar pra ver a parte de dentro da mecha aqui aparecendo. Agora, se o lado direito também tiver puxado pra trás da orelha, a gente quase não vai ver aqui do lado. Dá até pra modificar pra ficar estético, mas em geral não daria pra ver muito bem. Por fim, eu dei uma arrumada naquele chifrinho que a gente tinha falado antes e também dei uns retoques no cabelo, nas partes das mechas de trás principalmente. Uma dica minha, toma cuidado pra não colocar fios aleatórios saindo do cabelo sem nenhum sentido. Tipo, da onde esse fio tá vindo? Da onde ele cresceu ali? Eu fazia muito isso e até hoje eu tô corrigindo minhas dificuldades com o cabelo. E se liga aqui no antes e no depois. A arte em si tá muito bonita, só tem que tomar cuidado com a perspectiva e como você coloca os elementos desses ângulos. Esse desenho aqui foi feito pela... Akstagari. E a ideia é fazer uma menina surpresa com um peixinho. A primeira coisa que eu fiz foi tentar deixar o rosto mais alinhado, então puxei o nariz e a boca pra elas ficarem na mesma reta que o queixo. E já que a mão dela tá em contato com o vidro, eu também fiz isso no rosto, então coloquei alguns pontos, como a bochecha, a boca, o nariz e até mesmo depois na testa. Normalmente eu mudaria o cabelo, mas já que é uma criança e esse traço rabiscado remete a isso de alguma maneira, eu mantive, ficou legal. E um dos pontos mais importantes que eu fiz foi corrigir o tamanho da mão e trabalhar com os pontos de contato dela, ou seja, onde tem volume. É a mesma coisa que uma pegada, quando você encosta o
pé na areia, ele vai ficar demarcado só onde é mais alto. E de resto foi só detalhes, eu não mexi no peixe, eu só deixei uma linha um pouquinho mais grossa pra dar destaque nele. E com pequenas alterações já dá pra ver que no depois o desenho faz mais sentido. Agora eu não sei se isso aqui era pra ser um queixo ou um Among Us peitudo. Ih, vai brotar a fanbase de One Piece. Essa arte aqui foi feita pelo Berlin e ele queria mostrar o Luffy no modo, sei lá. Peraí, deixa eu assistir 300 mil episódios pra pegar o contexto. Eu comecei mudando alguns shapes do braço pra deixar ele mais curvado e limpando um pouco das linhas da mão. Até porque a forma da mão tá legal, mas as linhas anteriores estava deixando feio. Mas a maior alteração que eu fiz aqui foi nos dentes, porque eles estavam muito 2D, não tinha curvatura da arcada dentária. E cara, na minha opinião, só fazer isso já deixa o desenho 300 vezes mais interessante. Por fim, eu fiz uma alteração super simples, que é só tirar o cabelo dele pra fora daquele fundo. Não é regra, claro, mas eu achei que ficou bem bonito. E se liga aqui no antes e no depois, cara. O desenho em si, ele tá muito bom, parabéns. Essa arte aqui foi feita pelo Duke Lun e foi uma arte pra uma amiga. Ele disse que teve dificuldade com o cabelo. Então vamos lá, pra corrigir isso, primeiro eu mapeei o formato da cabeça, e eu não sei se vocês conseguem perceber, mas o rabo de cavalo não deveria estar tão saltado pra fora. Corrigindo isso, eu tirei alguns volumes e mechas aleatórias espalhadas no cabelo, e eu também dei uma separada nessas mechas, tentando variar um pouco nos shapes, pra eles não ficarem repetitivos. Eu também corrigi o dedo mindinho, não é nada demais, só toque mesmo. E esse aqui é o antes e o depois. Você pode colocar muito volume no cabelo, desde que ele fique legível e você não deixe tudo repetitivo. Obrigado a todos os membros, ou você que apoia o canal de alguma forma, e não esquece, dá like.